Nerd. Para começar de algum ponto, devo mencionar de passagem, em tradução freestyle, alguns dos significados atribuídos ao verbete pelo dicionário de Cambridge. 1. Um cabra, principalmente homem, não atrativo, esquisitão e travado socialmente. 2. Um cabra interessado em um único assunto, principalmente computadores, e que tem um enorme conhecimento sobre tal. Ok, para começar, vou obviar o fincapé na questão dos computadores. Não porque esteja errado, e não tá, mas porque tal ênfase nos remete ao nerd primordial, o Ur-Nerd, aquele ser quase mitológico, esteticamente alienígena, que construiu o início da computação popular. Deixaremos tal recorte apenas como um referencial histórico, que pode ser revisitado em filmes clássicos como Porks e A Revolta dos Nerds. Há tempos, o sujeito que se auto-intitula nerd não corresponde a um tipo tão estereotipado. O nerd contemporâneo, inclusive, vem em diversos modelos, justamente porque, assim como a semântica expande seu espectro, o mesmo ocorre com os objetos em si. Porque, neste caso, nada nem ninguém pode acreditar ou descreditar alguém de sua condição de nerd. Se antes o termo era pejorativo e imputado por outrem em um movimento de bullying, mas que escondia em certo sentido um sentimento de admiração pelas capacidades técnicas dos mesmos, há muito tempo o total inverso é o que ocorre. O termo nerd é autoimposto com fins de exaltação de si mesmo, ainda que seja através de uma via alternativa. E aqui vem o que, ao meu ver, é o mais relevante. Engloba desde o rapaz de 19 anos, que é capaz de montar e desmontar um motor de olhos vendados, até o adulto de 46, cuja personalidade é baseada em usar camisetas de super-heróis e manter discussões intermináveis em fóruns, conjecturando as possibilidades infinitas de desdobramentos do universo Marvel. Algo como o método talmúdico do indigente intelectual absorvido pela cultura pop. Se antes o nerd era um parasocial em sua juventude, mas com um futuro profissional adulto mais ou menos garantido por suas características pessoais e conhecimentos adquiridos, hoje temos, com o fim do trabalho como grande identificador de individualidades e segurança econômica, a figura do nerd, em sua imensa grande parte, como um adulto infantilizado pelo universo lúdico de uma infância interminável e com totens tão veneráveis a ponto de nada e nem ninguém poder ousar profaná-los, adaptando-os às novas gerações. O nerd por autoimposição é usualmente um serzinho patético e mesquinho, e por menos tecnocrata que eu seja, me recuso a colocar na mesma categoria o especialista técnico e o colecionador de boneco Funko. Deus dete. De Pankovic. O Conselho Superior chegou a discutir se a canção poderia ser tocada. O mundo se tornou nerd.
Após 1 minuto de uma abertura que provavelmente vai derrubar esse vídeo, e atendendo pedidos da minha cabeça, o mundo virou nerd. Várias vezes no Deep Podcasts discuti isso de maneira esparsa com o Elber e com o Deep. Mas agora, com esses cortes que se tornaram moda para pessoas impacientes como eu, tentarei organizar esse papinho sobre nerd. Ah, caralho. Eu não vou conseguir historicizar corretamente essa porra, essa buceta, de onde veio esse negócio de nerd. O que eu lembro dos anos 80 nerd era um negócio de americano. Existia em filme. Esses filmes que tem a mesma estrutura até hoje. O gosto. E tem a inversãozinha, né, hoje em dia. A inversãozinha das coisas que era branco. Inversãozinha é truque barato. Mas aquela estrutura da escola americana, com o Chad, o gostosão, a patricinha e os nerds. Então não tinha sentido nenhum para alguém que daqui a pouco estava na vida, escutava seu funk do Furacão 2000, lia seu gibi do Capitão América e do Homem-Aranha, via filme da Sessão da Tarde, jogava um golzinho na rua, ia tomar banho no córrego atrás da escola, namorava. Não tinha sentido esse negócio de nerd. Era alguma coisa tão distante como os caças no Top Gun. Era outra realidade. Mas isso era alguma coisa dos americanos, pô. Assim como neve. O que sempre pareceu foi que desde cedo aqui o brasileiro, em função do colonialismo, em função da posição do terceiro mundo, ele sempre tratou o que era lixo cultural americano. Isso é um clichê marxista tosco que eu estou reproduzindo aqui desde os anos 80. Ele pega o que é lixo cultural do white trash americano, da pobreza americana, e normalmente quem consome isso aqui como ouro, como alta cultura, é a classe média. Vamos nos lembrar dos anos 70, quando vários cantores, para terem acesso às paradas de sucesso, falavam que eram americanos, tinham nomes americanos. Christian Ralph fez isso, Fábio Júnior, quem mais? Acho que o Gessé. E essa galera cantava no inglês macarrônico. Traduz uma música dos Folhas que você vai morrer de rir, com coisas do tipo The Books on the Table. Mas por quê? Porque a classe média nos clubes só não aceitava Roberto Carlos, não aceitava Agnaldo Timóteo, não aceitava a música popular. Então, para ter acesso a esse público, você tinha que ser ou estrangeiro ou fingir ser estrangeiro para essa classe média, que a música popular de brasileiros não era bem vista por esse público. E esse fenômeno se produziu aqui, porque inclusive para ter acesso a essas coisas estrangeiras você precisa ter dinheiro, e acabava que virou uma distinção cultural você ter acesso, uma distinção econômica você ter acesso a essas coisas. Nos anos 90, em função da chegada da internet e das mudanças no dólar, você tem uma mudança. Mas antes eu queria esquecer, eu acabei pulando os anos 80 em si. Os anos 80, em função da transição entre a economia fechada, extremamente fechada, quanto a importações, a própria crise econômica e a abertura que teve, por exemplo, nos anos 90 no período Collor, e depois a estabilidade, o dólar baixo em alguns períodos do Fernando Henrique, nos anos 90, você tem a sensação que o país é culturalmente atrasado e que a nossa cultura tem que se atualizar ao que está lá fora. Você aplicava uma lógica de mercado, uma lógica de economia e cultura. Não, a gente tem que se atualizar. O rock nacional na época ele tinha muito disso. Não, nós escutamos Gang of Four, escutamos post-punk, Smiths, então era mais moderno o cara ser uma
paródia dos Smiths, do U2, do que tá fazendo MPB. E havia também até que não, o cara tem que ir lá pra fora, gastar 1 milhão no estúdio, num disco do Fagner para modernizar, sendo que o problema às vezes aqui era material humano. Mas havia essa ideia do atraso cultural brasileiro. A gente tinha que se atualizar com os grandes centros. E a ditadura estava ligada com esse atraso. Quando você tivesse a Nova República, tudo ia abrir, blá blá blá. Nos anos 90, com a internet que andava abaixo, você começou a ter acesso a mais coisas. Foi a época que o cara que gostava de quadrinho começou a comprar quadrinho importado, no lugar de ler os mexidões aqui da Abril e posteriormente da Panini. Mas não tem como historiar esse negócio direito, porque eu estou tratando aqui só de intuições pessoais, só do meu ponto de vista. Eu não tenho nenhum fundamento para isso que eu estou falando. Mas parece que teve uma grande virada que foi a porra do sucesso dos filmes da Marvel nos últimos 12 anos, né? Alguma coisa assim. Eu não sei qual a porra dos motivos mercadológicos que fez isso acontecer, tá? As pessoas, tem um monte de gente aí falando da questão dos acionistas que preferem apostar em um blockbuster do que em poucos filmes médios, a questão de você, em função de um investimento muito grande nos filmes e sempre no certo, então é a era do reboot, é a era da franquia, é a era de jogar no certo, porque você vai meter 200 milhões no filme e você não quer arriscar como arriscaram com Matrix, com o roteiro original, mas foda-se, eu não ligo pra... foda-se cinema, não ligo pra essa porra. Então eu não sei explicar para vocês o motivo dessa virada. Mas essa virada que se deu com os filmes da Marvel e a tentativa canhestra da DC Warner de seguir isso, ela se deu junto com uma transição que vem desde os anos 80, com o desmonte do estado de bem-estar social com Reagan, com Margaret Thatcher, na qual a subjetividade no capitalismo, quer dizer, a formação do que é o eu, ela deixa de estar ligada ao trabalho. Quem é você? Está ligado à sua posição como trabalhador. E a subjetividade aos poucos vai indo para o que você consome. Você deixa de se identificar como um trabalhador e começa a identificar o seu eu como a de um consumidor. E, não na era da internet, mas pior ainda, na era das redes sociais, um consumidor com a subjetividade formada com perfis em redes sociais. Esse consumidor, para ele existir, ele não tem que só consumir. Ele tem que performar isso em uma rede social. Porque é isso que vai dar legitimidade para esse eu que ele é. Então o cara hoje em dia não se define mais pelo que ele trabalha. Ele pega alguma coisa obscura e que eu não entendo. Eu sou empreendedor. Mas que você trabalha com o quê? Sou empreendedor. Mas o que me define é que eu escuto tais músicas, gosto de tais games e gosto de tais e tais filmes. Uma das diferenças básicas em colocar o consumo de cultura popular de massa como definidor de subjetividade é que normalmente esse tipo de definição de subjetividade até os anos 80 era ligado aos jovens, suas tribos urbanas. Quem é você? Antes dele entrar para o mundo do trabalho. Não, você é um gótico, é um cara um hippie, é um metaleiro, é um cara do funk. Mas quando a pessoa que começava a trabalhar e passava num concurso do Banco do Brasil, aí ela mudava essa definição. Como eu já disse em outro podcast, o que aconteceu foi que nós pegamos formas de vida e formas de subjetividade que eram típicas da juventude, essa criação dos anos 50 para cá, e agora aplicamos a vida da pessoa como um todo.
que o mundo do trabalho acabou, não sei se vocês sabem, acabou. Tá? E essa mudança, como ela agora é fundamental para a subjetividade das pessoas, ela acaba se tornando mais conservadora, porque você não vai colocar o seu eu em bases que não sejam muito estritas, muito fixas, porque você não consegue mais distinguir o que você consome do que é você. Então aquele radicalismo burro das tribos urbanas da juventude, em período de afirmação, agora se expande para a vida toda. Consequência: você tem aquilo que eu chamo de... Você deixa de ter uma cultura popular que funcionava como uma porta, uma ponte para outras coisas, e agora você tem a ideia do cercadinho, a ideia do chiqueirinho e da retroalimentação. O que eu quero dizer com isso? Esse está com um tom de aula do caralho, que porra, hein? Foi mal. Vou colocar uma musiquinha aí. Aqui, obrigado por assistir, tá vendo? Ó, tudo isso daqui eu tô ganhando. Galera, fui convidado pela Disney a assistir no cinema os primeiros 2 episódios da série Cavaleiro da Lua. Será que é uma série pro público teen, público adulto? Cavaleiro da Lua tá casca grossa de verdade? Tem terror ou a série tá recheada? Foda-se, mas voltando. Quando o moleque, nos anos 80, tinha acesso a um gibizinho ou a um filme que era um fragmento da cultura americana ou europeia, não tinha acesso a coleções completas, a gente não tinha acesso a original. Era um peido que o pessoal soltava e jogava pra cá. Você tinha que ser muito rico pra você ter a discografia completa de uma banda. Não era fácil. E aquilo, para quem se interessasse de fato por aquele assunto, te obrigava a pesquisar sobre aquilo por conta própria. E você pegava o que tinha por aí. Não estou idealizando porra nenhuma, estou descrevendo. Então, quando o cara pegava um gibizinho do Demolidor, feito pelo Frank Miller, ele ia topar com coisas como cinema noir, cinema de Hollywood dos anos 70, policial. Ele ia topar com cultura japonesa, ele ia topar com a cultura dos mangás antes de virar algo completamente ultra massificado. Ele ia topar com o expressionismo. O cara pegava um gibizinho desenhado pelo Jack Kirby, ele ia topar com teoria conspiratória, eram os deuses astronautas, com cabala, judaísmo. Então você tinha um mundo se abrindo para você, era uma abertura. O moleque era, de certo modo, que se interessasse por aquilo, não estou falando consumidor, mas o cara que tivesse certa obsessão por aquilo, ele entrava naquilo e abria um monte de coisa para ele. O moleque tinha acesso a um gibi do Sandman, então explodiu o mundo na frente dele. O que acontece hoje? Você tem um cercadinho de retroalimentação. Você forma a sua subjetividade não num terreno aberto de referências que te levam para outros lugares, mas num reforço assim mesmo. Você fica preso naquilo e você vai defender aquilo na lógica parecida de torcida de futebol. Uma das coisas que aconteceu e que piorou muito isso foi esse modo como a gente está se comunicando aqui, que são as redes sociais. Tem uma tonelada de livros que vão mostrar sobre isso. Depois daquela merda daquele documentário Dilema das Redes, mais ou menos entrou no senso comum, e como tudo no capitalismo atual, a gente vive em cinismo, a gente sabe a merda, mas está mergulhado na merda, gosta de devorar a merda, mesmo sabendo que é a merda. Mas essa coisa aconteceu, que essa transição ela não foi simplesmente um dos impactos que ela teve. Estou viajando aqui.
uma coisa que eu chamo de cosplayismo. As pessoas, elas começaram com a ideia de indistinção entre o que é o jovem e o adulto, até na maneira de se vestir. Isso é interessante, que duas culturas que parecem ser antagônicas, como, digamos, o nerdismo e a vida dedicada a academias, a vida fit, elas, de certo modo, elas partem da mesma ansiedade quanto a envelhecer. Ambos, ao seu modo, não querem abrir mão da juventude e têm dificuldades com envelhecer. Começou a indistinção entre o que é o jovem e o adulto, e começou uma busca por uma espécie de dignidade perdida. Eu vejo muitas pessoas usando hábitos de consumo para se colocarem como melhores que os outros. Então, vai desde banalidades como uma pessoa que fala que não assiste Globo porque prefere perder tempo vendo seriado da Netflix, que normalmente tem roteiros piores do que os da Globo, qualquer novela da Globo, só que tem aquela fotografia pesada que só o dinheiro compra e é feita por gringo. Qualquer um que já tenha visto, sei lá, Bridgerton, esqueci o nome, é um seriado aí que o cara só goza fora das mulheres, sabe do que eu tô falando. Ou aqueles seriados espanhóis histéricos, tipo Casa de Papel, ou aquele lá da escola que todo mundo se come. Beira infantilidade aquilo. Não tem como um adulto sério levar aquilo, com mínima formação cultural, levar aquilo a sério. Mas tem gente que acha que ele é muito melhor que a novela da Globo, por exemplo. Ou o caso clássico que a gente vive falando aqui de podcast, que o cara que escuta AC/DC e Ramones se acha melhor do que quem escuta funk. Tomar no cu, porra. Mas uma coisa que eu tava voltando de Goiânia um mês atrás, mais ou menos. Aí no pedágio, para uns 5 triciclos, assim. Um dos triciclos tinha uma senhora toda vestida de couro, como se fosse uma Penélope Charmosa das trevas, uma Penélope Charmosa que teve um filho com Eduardo Montes Tesouros. Ela numa moto, num triciclo todo preto, com uma carenagem que imitava asinhas de morcego, e com um sistema de som altíssimo que estava tocando o tema dos Vingadores. E ela fazendo air clarinete, sei lá, air trompa, pom, 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 ela fazendo isso com as mãos no ar. Eu não consegui nem filmar isso, de tão chocado que eu fiquei. Quando esse tipo de cosplayismo da vida real, e cada moto tinha um personagemzinho específico, era Chris Angel, Vampire, sei lá o que, e era gente da minha idade, 45 para 50 anos. Quando isso era excessivo, quando isso era exceção, era só uma bizarrice, tudo bem. Mas isso meio que virou a média. Se as pessoas tivessem dinheiro, elas iam fazer isso. Esse nerd, essa pústula imbecil que apareceu. E aí eu queria ler um trecho aqui do Byung-Chul Han. Eu sempre leio como... nunca sei. Byung-Chul Han. Biruliro Han. Ele fala o seguinte: a memória é um processo dinâmico e vivo, em que diferentes períodos de tempo interferem e se influenciam mutuamente. Todo mundo já teve a experiência de memórias surgirem, memórias se apagarem, você lembrar de algo que você já tinha esquecido, ou esquecer de algo que você lembrou, e de, com o passar do tempo, como algumas memórias se destacam, outras mudam de significação, outras se dissipam, porque é dinâmica a questão da memória.
A memória está sujeita a transcrições e reagrupamentos constantes. Freud considerava a memória humana um organismo vivo. Assim, não existe o passado que se mantém igual e é recuperável na mesma forma. A memória digital se constitui de momentos presentes indiferentes, ou, por assim dizer, de momentos zumbis, vivos mortos. Falta-lhe esse horizonte temporal estendido que constitui a temporalidade dos viventes. Com isso, a vida digital perde sua vitalidade. A temporalidade do digital é a dos mortos-vivos. Sabe esse fenômeno do cara de 40 anos reclamando que estão destruindo a infância dele? A gente tem que falar de alguma coisa bem material e óbvia quanto à nossa relação com a internet, especialmente quanto ao YouTube. O ser humano, até o início do século XXI, ele tinha como relação pessoal com a memória apenas a sua relação com o passado pessoal e social, apenas a sua memória. Eu lembro do dia que Elis Regina morreu, eu lembro do dia que o Jardel Filho morreu, eu lembro... Estava lembrando hoje de manhã da minha primeira série na escola pública, na qual eu levantei a bandeira mais rápido que o hino, na hora de tocar o hino. Lembro da babinha no canto da boca da professora de ensino religioso na 8ª série. Lembro do primeiro beijo, da primeira foda. Lembro de ver Guerra nas Estrelas na TV Telefunk em preto e branco, pequenininha, toda de plástico. Lembro do gosto do feijão que minha avó fazia. Lembro que eu gostava muito do episódio do carro Mamute no Speed Racer. E assim, a memória é constituída. Daqui a um tempo eu vou lembrar que, na verdade, na época eu gostava mais era do D'Artagnan dos Três Mosqueteiros e do Speed Racer. Mas eu lembro de episódios inteiros. Assistia aquilo todo dia, eu só lembro do episódio do carro Mamute. O que o YouTube em especial providenciou? Ele providenciou uma presentificação do passado. Quer dizer, não existe mais passado. E não existe mais memória. Existem pessoas que se apegam, e mesmo quem não viveu aquilo, a um passado que a pessoa tem acesso sempre. Presentemente o cara vai lá e assiste todos os desenhos ou compra todos os desenhos animados. Gente que escuta todos os discos da Xuxa. Que essas pessoas não amadurecem. Porque sem a memória se transformar, sem a memória se readaptar ao presente e vem nova perspectiva do passado, você fica sempre no mesmo lugar. E se o presente está uma merda, aí que você vai se refugiar lá mesmo. Nem à toa que a gente está vivendo tempos nostálgicos. Essa porra já está com 24 minutos, eu prometi pro Deep só 15 minutos. Porque o futuro acabou, porra. Os caras ficam nessa de você está acabando com minha infância porque acabou o futuro, não é porque acabou a infância do filho da puta de 45 anos com crise de 15 anos no casamento, não. E aí você vai ter o retorno do retrô, na música e na caricatura. Até os anos 80 você tinha bandas, digamos, neopsicodélicas, que pegavam a psicodelia e transformavam em alguma coisa nova. Desde o final dos anos 90 você tem bandas imitando exatamente o que o Greta Van Fleet faz, seriamente hoje. Um monte de banda de stoner e de doom fazia no início dos anos 90, que nem precisa ir tão longe. Pega o que era o tal do Black Crowes, imitando até as roupas da galera do Faces. Até o retrô já é velho hoje em dia. E para finalizar, duas coisas. Perceba que a dissensão atualmente é domesticada. Você pode brigar se Marvel ou DC quem é melhor. Você pode achar que Zack Snyder é tão genial como o Bergman ou como Pasolini.
Mas vai falar que você acha uma merda Senhor dos Anéis e acha esses filmes tudo uma merda. Parece que você está contradizendo a lei da física. O Scorsese falou coisas óbvias sobre a experiência de assistir filme da Marvel que eu vou assistir. Aquilo é um parque de diversão. Foi tratado como terraplanista estético. E por fim, antes que o dito me mate, algo que eu já falei. Nós temos um presidente fascista que representa duas coisas. Ele representa essa nostalgia, não é à toa que ele é chamado de mito e representa valores tradicionais, mas ele também representa o futuro mesmo. E se existe alguém que está ligado ao futuro, é muitos dos traços que estão no Bolsonaro, especialmente não os ligados ao tradicionalismo, mas os ligados ao ancapismo dele e a essa nova subjetividade formada por redes sociais. Agora eu vou ter que terminar que o carro de lixo está passando aqui. Grande abraço!